Oi, minha turma linda, minha turma amada. Vocês gostaram da nossa aulinha de hoje, do nosso clima junino? A tia Leidiane espera que sim, que foi feito com muito amor, com muito carinho para cada um de vocês, para cada princesa, para cada príncipe que a tia Leidiane ama muito. Então, turminha, agora a tia Leidiane está retornando para nós fazermos a correção da atividade de vocês. E nós vamos iniciar com língua portuguesa, onde foi apresentado para vocês um tipo de texto informativo, no qual a tia Leidiane explicou pela manhã no vídeo que o texto informativo ele tem como principal objetivo transmitir uma informação ao leitor. E essa informação, o autor ele tem muito cuidado, ele procura ser objetivo e ele procura passar uma informação verídica, uma informação verdadeira, no qual o texto informativo que foi apresentado para vocês, ele falava sobre a origem da festa junina. E a tia Leidiane vai ler agora para vocês, tá certo? Festa junina. 24 de junho é dia de São João, data que deu origem às festas joaninas, nos países europeus, chamado assim em homenagem a esse santo da Igreja Católica, trazida pelos portugueses ao Brasil no período colonial, 1500 e 1815. As festividades passaram a homenagear outros santos no mês de junho, como São Pedro, dia 29, e Santo Antônio, dia 13, e foram rebatizadas de juninas. Essas comemorações, contudo, começaram antes da Igreja Católica existir. Na Europa, celebrações populares do campo eram comuns no dia 21 de junho, quando o Sol atingiu o ponto mais próximo em relação à Terra, dando início à época mais quente do ano no hemisfério norte, o solstício do verão. O objetivo era celebrar o início das colheitas na região. Depois que o cristianismo surgiu, a festividade passou a fazer parte do calendário religioso. No Brasil, o dia marca o solstício de inverno, quando o Sol está mais distante do Sol planeta, na altura do hemisfério sul. Junho é também a época da colheita do milho, um dos principais ingredientes dos pratos juninos. Os indígenas brasileiros, por exemplo, já celebravam esse marco para a agricultura muito antes da chegada dos portugueses, com danças, cantos e muita comida à base de milho. Segundo evento mais festejado do país, perdendo apenas para o carnaval. A festa junina no Brasil é repleta de danças, bandeirinhas, fogueiras, brincadeiras e comidas típicas. Pronto, meus amores, agora nós descobrimos de onde foi que surgiu essa festa, né? Essa festa junina. E agora nós iremos responder algumas questões de interpretação e de compreensão textual. Na primeira questão tinha falando assim, segundo o texto, as festas juninas são chamadas de joaninas nos países europeus em homenagem a quem? A São João, São Pedro ou Santo Antônio. Então elas são chamadas de joanina em homenagem a São João. Tem lá no segundo verso do texto, né? Na segunda linha do texto. Na passagem trazida pelos portugueses ao Brasil no período colonial 1500 e 1815, o autor do texto cita o período colonial do Brasil. Escreva por extenso. O que é escrever por extenso? É escrever o nome do número. Então, qual é o número que está sendo apresentado aí? 1500 e 1815. Então, vocês vão escrever por extenso o nome desse número. Está saindo aí, tá certo? Na terceira, tá falando assim, no fragmento.
e foram rebatizados de junina. O prefixo ré foi empregado para indicar um fato: A, que se repetiu, B, que se ampliou, ou C, que se modificou, segundo lá o contexto. O ré, o prefixo rebatizado, ele foi empregado com o sentido que se repetiu aquela tradição, aquela festa. Então, a resposta correta seria o item A. Vamos para a quarta questão que está falando assim, ó. No período, essas comemorações, contudo, começaram antes da Igreja Católica existir. A palavra exprime, contudo, vai exprimir aí uma ideia de quê? A, um contraste, um ressalva ou uma conclusão. Ou seja, uma ressalva, uma de ressaltar, né? Ressaltar as comemorações. Vamos para a quinta. Releia esse trecho. Vamos lá reler o texto. Depois que o cristianismo surgiu, a festividade passou a fazer parte do calendário religioso. A expressão depois estabelece uma relação de... Aí lá tem as opções lugar, modo ou tempo. Depois vai estar dando ideia de, não é? Vamos agora para a sexta questão. No segmento, um dos principais ingredientes dos pratos juninos, a que ingrediente eles estão falando? Lá, qual era o ingrediente apresentado, um dos principais ingredientes da festa junina? Refere-se ao milho, não é? Então, por isso que eu digo que a pamonha, a canjica, o cuscuz, o bolo de milho, eu posso considerar que é um tipo de comida, um tipo de prato típico, principalmente nas nossas festas juninas, porque ele é a colheita do milho, ele é feita no período do mês de julho, de junho a julho, no finalzinho de julho para o começo de julho, tá certo? Vamos lá para a questão 7. Os indígenas brasileiros, por exemplo, já celebravam esse marco para a agricultura, muito antes da chegada dos portugueses. O verbo grifado, celebravam, de celebrar, expressa uma ação efêmera dos ingredientes brasileiros muito antes da chegada dos portugueses. B, uma ação contínua dos ingredientes brasileiros muito antes da chegada dos portugueses. Ou C, uma ação esporádica dos ingredientes brasileiros muito antes da chegada dos portugueses. Então, a resposta correta seria o item B. Vamos lá para a oitava questão que estava falando assim. Na parte, a festa junina do Brasil é repleta de danças, bandeirinhas, fogueiras, brincadeira e comida típica. A vírgula sinaliza aí o quê? A, uma enumeração de elementos opostos, uma enumeração de elementos alternados ou uma enumeração de elementos relacionados. Então, a opção correta seria o item C. Meus amores, essa foi a nossa correção de língua portuguesa. Um grande beijo, um grande abraço no coraçãozinho de cada um de vocês. E amanhã nós vamos dançar mais quadrilha. Amanhã não perca a aulinha de amanhã. Um grande beijo, um grande cheiro e ficam todos com Deus. Tchau, turma!